Quem também integra a transição é a deputada federal Maria do Rosário, que faz parte do grupo técnico voltado para os direitos humanos, com quem a gente conversa agora. Participa dessa entrevista o colunista Chico Alves. Aos dois, muito boa noite. Deputada, são desafios enormes que o Brasil tem pela frente, inclusive na área de direitos humanos. Houve alguns, para não dizer muitos, retrocessos aí nesses últimos 4 anos. Boa noite para a senhora. Boa noite, Diego. Boa noite, Chico, a todas as pessoas que acompanham aqui pelo UOL. Olha, realmente a área de direitos humanos é uma área que exige uma atenção muito especial do processo de transição. Todas demandam, digamos assim, porque há uma destruição muito grande de políticas públicas no Brasil, nas mais diversas áreas, na dimensão econômica, na dimensão estrutural, nas responsabilidades do Estado, mas na dimensão social e humana, nós temos uma grave situação. O Brasil de hoje não é o país que foi apresentado hoje, inclusive, pela ministra atual na ONU, porque na data de hoje o Brasil participou e fez a sua apresentação ao mecanismo de revisão periódica universal das Nações Unidas, que trata justamente da prestação de contas do país, do último período, naquilo que ele assumiu como compromisso diante das nações do mundo e do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E nós conseguimos ali, ao ouvir o pronunciamento brasileiro, do Estado brasileiro, nos deparar com um país que não é igual ao que a gente vive aqui, no marco das nossas fronteiras. No Brasil, as pessoas foram abandonadas nos seus direitos. As famílias viveram o pior período possível e ainda estão vivendo, porque ainda que exista esperança, não há políticas públicas que lhes atendam devidamente às necessidades. A Covid aqui foi extremamente difícil. Então, as violações aos direitos humanos, aquelas que o Brasil já procurava superar, violações absurdas que atravessam a história brasileira, como as oriundas do racismo, da violência contra as mulheres, contra as crianças, a tudo isso soma-se o empobrecimento geral da população brasileira e um país que voltou aos marcos da miséria extrema. E, além disso, um país que está mais doente. Eu vi que, apesar de lá em Genebra, lá na Suíça, o governo brasileiro dizer que seguiu com as metas de vacinação, nós tivemos, entre 2019 e 2021, uma queda de cerca de 20% a 30% nas crianças vacinadas em questões como em doenças comuns como sarampo, cachumba, catapora e até mesmo poliomielite, que voltamos a ter a incidência do vírus ativo dentro do Brasil. Então, para falar de infância, de juventude, ou da presença do Estado, ou das mulheres, ou dos negros e negras, esse conjunto de questões e aspectos protetivos, é que tanto os direitos humanos foram chamados a ser uma área, como outras áreas também dialogam, porque é bem possível, o presidente Lula falou várias vezes, né, em recompor o status ministerial áreas como a igualdade racial, as mulheres, e, inovadoramente, tratar dos povos originários, dos povos indígenas, também a partir de uma pasta com status ministerial. Então, são diferentes áreas que hoje estão fazendo o diagnóstico deste Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, Chico. Boa noite, Diego. Boa noite, deputada. Boa noite a todos. Deputada, a problemática dos direitos humanos atinge várias áreas da vida nacional, né? A senhora citou aí, por exemplo, as pessoas que não são atendidas pela saúde adequadamente, pela área de saúde adequadamente, e a gente tem vários outros direitos humanos. Quem trata desse problema é uma abordagem multidisciplinar, né? Mas tem uma área em específico em que falar de direitos humanos é um problema muito dramático, que é a área da segurança pública, né? A gente vê nas abordagens policiais praticamente todos os dias, praticamente não todos os dias, várias vezes por dia, em vários pontos do Brasil, abordagens em que os direitos humanos de pessoas de favelas, de periferia, não são respeitados e, assim, as pessoas
de uma maneira geral, os mais pobres no Brasil são abordados pela polícia de uma forma muito desrespeitosa e fora da lei. Como é que a senhora imagina que é possível fazer ver, especialmente aos que atuam nas polícias, tanto nas polícias estaduais quanto nas polícias federais, de âmbito federal, nacional, o que é exatamente a premissa dos direitos humanos, que os direitos humanos podem contribuir para que o Brasil funcione de uma maneira pacífica, harmônica e benéfica para todo mundo. Como é que se muda essa ideia de que direitos humanos é direito de bandido? Bom, Chico, essa observação sua está no âmago da missão que o futuro governo terá, principalmente porque nós precisamos compreender que a defesa dos direitos humanos e a compreensão dos direitos humanos é um passo essencial para a democracia e a paz. Nós costumamos dizer que, em matéria de direitos humanos, ele se compõe com a paz e com a democracia de uma forma a produzir uma interdependência onde só existe um espaço, uma concepção, um conceito só existe com o outro. Como é possível existir uma democracia quando há uma naturalização da violência do Estado contra o cidadão e a cidadã? Então, todo o Estado brasileiro precisa efetivamente democratizar-se e compreender que, em qualquer área do Estado brasileiro, nós devemos à população brasileira, em primeiro lugar, o cumprimento das normas e das regras e dos princípios constitucionais. A Constituição não existe para ser uma peça de ficção. Ela não existe para ser apenas um livro numa prateleira. O que ela precisa é existir como vida e estar oferecendo, de acordo com aquilo que está no artigo 5º da Constituição, das garantias e direitos individuais, o devido tratamento e o respeito a cada indivíduo, a cada cidadão e cidadã, independentemente da sua origem social, se ele vive numa favela ou num bairro mais aquinhoado, da cor da sua pele, do seu gênero, da sua idade, da sua conta bancária, da sua religião. Este país, ao longo dos últimos anos, teve um Ministério de Direitos Humanos que obstruiu ao Brasil ser um país diverso com respeito a todas as pessoas. Eu posso dizer tranquilamente que a violência que nós temos no Brasil hoje, por parte de agentes do Estado, assim como a intolerância, o desrespeito, essa perseguição política que a gente vê existir, imagine, com ministros do Supremo ou com jornalistas, com parlamentares. Imagina se não existe, imagina o quanto existe com o cidadão e a cidadã que vestem uma camiseta de um determinado grupo político ou de um time de futebol, ou uma veste de uma determinada religiosidade. Isso tudo foi fomentado a partir do governo que aí está. Já havia, sim, uma cultura de desrespeito aos direitos humanos. O crescimento dos atuais que governam o Brasil se baseou no fomento a essa intolerância, desrespeito e a essa cultura ditatorial, desrespeitosa, racista, violenta contra as mulheres, violenta contra as pessoas LGBTQI+, violenta contra as pessoas que vivem nas favelas. E, na verdade, o grande desafio do próximo período é a educação pelo exemplo. As autoridades públicas brasileiras devem elas próprias incluir no seu fazer os dispositivos constitucionais, agirem com respeito, fomentarem o respeito e, por dentro das instituições, quaisquer que sejam, todas elas, inclusive as polícias, fazermos um debate sobre a importância de estarmos todos dentro dos marcos da legalidade, da lei, porque nós precisamos também proteger o policial. E aí eu quero dizer com toda tranquilidade isso, até porque eu sou autora de uma das leis que estabelece uma tipificação mais grave quando alguém, em nome do Estado, vai fazer uma ação, vai proteger uma outra pessoa e é vítima. Então, eu tenho me preocupado ao longo dos anos de desfazer essa ideia de que os direitos humanos estão contra as polícias. Os direitos humanos têm que estar, os princípios de direitos humanos se colocam contra quem está na política agindo mal, quem está na educação e não age adequadamente, e quem está nas polícias também agindo inadequadamente. Principalmente porque os representantes da lei, eles têm a responsabilidade de fazer cumprir a lei em nome de todos e todas nós. Então, digo com muita tranquilidade que na nossa transição
nós vamos procurar caminhos de aprofundar diálogo com estes segmentos que foram inoculados, incentivados a odiar princípios que, na verdade, defendem os seus próprios direitos. E aqui eu me dirijo de forma respeitosa, carinhosa até, às pessoas que atuam na proteção à lei, policiais, pessoas sérias no cotidiano, que também não devem estar confundidos como se todos estivessem ao arrepio da lei. Tem muita gente boa querendo levantar a cabeça em todas as instituições e dizer, não, eu não sou da turma contra a lei. E os direitos humanos, os defensores querem levantar a cabeça e dizer, não, nós não somos defensores de bandidos, nós somos defensores da lei. Deputada, sobre a presença de negros nessa equipe de governo, né? A gente sabe que vai haver pasta direcionada ao combate ao racismo, igualdade racial, mas há pessoas competentes também para outras áreas, né? Além dessa, que é importante, mas a gente verá também a presença tanto de mulheres, né, como de pessoas negras em outras áreas tão importantes como? Eu acredito, agora só no que eu penso, acredito, né? Mas porque, na verdade, composição de governo já não foge da minha seara de trabalho. Eu estou aqui tentando contribuir numa área que trabalhei no governo e que tenho atuado na vida parlamentar e como professora também há algum tempo. Mas a composição de governo é a do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin que vão tomar as decisões, ouvidos os partidos, com certeza. Há uma composição muito plural. Na área de direitos humanos mesmo, a gente tem aqui, compondo este grupo, pessoas mais diversas, pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas LGBTI, que mais, mulheres, homens, diferentes regiões do Brasil. Então, é uma satisfação para a gente poder estar trabalhando com essa diversidade. E eu vejo que tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin, como o Aloysio Mercadante e a presidenta Gleisi, pelos partidos, eles estão preocupados que exista essa composição plural na equipe de transição, que é a seara que nós estamos agora. No entanto, eu tenho certeza que essa atenção, em todo o tempo, é uma atenção do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. Já estamos mudando o jeito na transição, imagino que no governo também vai mudar muito o jeito de ser, né? O rosto, porque esse governo que está saindo aí não tinha mulheres, ou tinha 2 mulheres, se não me engano. Lá no governo da presidenta Dilma, acho que éramos 10 mulheres, o governo do presidente Lula teve várias mulheres. Hoje o presidente Lula está na COP, e a governadora do Rio Grande do Norte, reeleita, Fátima Bezerra, está participando ao lado dele, e a Marina Silva está lá com ele, a Isabela Teixeira está com ele. Então, eu já vejo pessoas nas mais diversas áreas, com muita competência para estarem em equipes de trabalho. Mas agora a missão é fazer o diagnóstico, ouvir a sociedade, fazer o diagnóstico, adentrar orçamento, contas, convênios que não podem ser descontinuados e olhar muito a construção dessa PEC de transição, que é para o cumprimento da meta de não deixar esse povo na fome e na miséria e botar o país a funcionar também na área econômica, porque tem que ter um modelo econômico de inclusão para que a gente possa viver os direitos humanos civis e políticos com a construção de uma nova cultura, mas também econômicos, sociais e culturais e ambientais. A senhora está tendo, já começou o trabalho de transição nos direitos humanos, porque hoje o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, citou a dificuldade de acesso a dados de desmatamento. Como é que está? Se já começou esse trabalho de transição na área de direitos humanos, como é que está sendo o acesso aos dados? Nós fizemos uma reunião de trabalho entre o professor Luiz Alberto, o professor Silvio Almeida, o deputado Emídio, a querida Janaína Oliveira e o querido Rubinho, que são os integrantes dessa comissão, além da minha pessoa. E nessa reunião de trabalho, nós já estabelecemos uma metodologia onde pretendemos fazer uma instalação mais formal na próxima quinta-feira, essa semana mesmo em Brasília, e já levantamos os temas que trabalham. Como eu disse a vocês, como nós estamos lidando com uma pasta una, que a indicação do presidente vir a ser desdobrada, e fique registrado aqui, o desdobramento de uma pasta ela tem um caráter político mais que tudo. Oferecer um status às pastas, um status ministerial a pastas que tratam de temas tão importantes para o Brasil, tanto para dentro do Brasil, no enfrentamento das contradições históricas, como no diálogo internacional, porque não há temas
há 3 temas essenciais no diálogo internacional de uma nação, além da dimensão econômica, no ambiente da política internacional também, que é a democracia em um país, a segurança democrática de uma nação, que nós estamos comprovando aqui com a eleição do presidente Lula e desfazendo toda essa mentira acerca de urnas eletrônicas, enfim, comprovada a lisura do processo eleitoral, retomada a democracia, que num lawfare foi tão atacada no período anterior. O segundo aspecto é o aspecto ambiental, que para o plano internacional, o aspecto ambiental, as relações do Brasil se definem muito por isso nos dias atuais, e por isso a COP, o presidente está lá, o presidente eleito lá, e o tema de direitos humanos, porque tem conselhos específicos, tanto porque o Brasil cumpre tanto a sua Constituição Federal em matéria de direitos humanos e a sua legislação infraconstitucional, como o Brasil cumpre os tratados internacionais. Então, nós temos tratado com a OIT sobre proteção no mundo do trabalho, enfrentamento ao trabalho escravo. Nós temos tratado para a superação da tortura nas delegacias, nas prisões e nos espaços. Nós temos tratados para a proteção integral do direito da criança e do adolescente, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, e da pessoa com deficiência, e da pessoa idosa. Então, cada uma dessas áreas, nós vamos estar agora desdobrando, fazendo o diagnóstico dos programas que estão acontecendo, já começamos a fazer o levantamento, muito mais nesse momento, viu, Chico? Com contribuição da sociedade civil do que informações de dentro do governo. Agora nós estamos nos estruturando para iniciar o processo de buscar as informações mais oficiais dentro do sistema. Mas já verificamos que há muitas informações colocadas sob um manto, uma névoa, que nós vamos precisar perguntar. Então, a nossa comissão ela está fazendo também um questionamento que enviará tanto ao governo, através do vice-presidente Alckmin, que é o coordenador da transição, como enviará ao TCU, porque essa dimensão, o TCU faz o acompanhamento da execução orçamentária, das políticas públicas, então nós estamos acreditando que o TCU poderá ser um instrumento importante para que o próximo governo já chegue conhecendo o que vai estar lidando. É esse o nosso objetivo, único objetivo na transição, entregar os relatórios para o próximo governo. A gente vai acompanhar. Quero agradecer a deputada Maria do Rosário, que faz parte, então, da equipe de transição de governos, um dos grupos técnicos. Deputada, obrigado por nos atender hoje. Bom feriado para a senhora. Boa noite também. Muito obrigada, um forte abraço e que os direitos humanos saiam deste ataque tão grande que sofreram ao longo dos últimos anos e a gente combine direitos humanos com democracia, paz e, inclusive, proteção ao trabalho de vocês como jornalistas e comunicadores, porque vocês hoje estão, certamente, a gente tem uma preocupação especial, que exista a garantia da comunicação e do trabalho que vocês realizam com plena liberdade. Um forte abraço.